E foi feito um estudo, gente, e é terrível a quantidade de venenos que contém o cigarro, dependendo da marca. Assim, é um número incrível. Eu andei pesquisando na internet e nem vou falar o número porque me pareceu assim tão absurdo. Eu vou citar apenas alguns casos que esses eu sei que realmente estão lá. Mas apenas este já seria suficiente para nós ficarmos assim com as antenas bem ligadas, que o cigarro é um veneno que mata lentamente. Por isso até a espiritualidade diz: o fumante é um suicida à prestação. Ele vai se matando devagarinho. Tem pessoas que dizem assim: o cigarro não faz mal. Meu avô morreu com 80 anos e fumou a beça. Poderíamos perguntar: se ele não fumasse, com certeza teria vivido 90. Tem pessoas que chegam a 100, cento e poucos anos, e com qualidade de vida melhor. O cigarro, gente, além do alcatrão e da nicotina, nós poderíamos citar apenas alguns. Quem tiver curiosidade, entra depois no Google, coloca lá fumo. Vai sair diversos artigos, pesquisem para vocês verem quantos venenos contém o cigarro. Por isso que provoca dependência. Mas poderíamos citar aqui alguns venenos: o ácido málico, oxálico, pictósico, cianídrico, amônia, azoto, a terebentina, formol, ácido fórmico e até acetona. Isso apenas alguns que eu estou citando para vocês. Pesquisem, vocês vão ver que tem bem mais. Acetona, que é uma coisa terrível, está no cigarro. Formol, que é usado para conservação de cadáver, está no cigarro. Por quê? Na filtragem do fumo, para dar aquele sabor especial, a química é prolífera. Eles usam bastante produtos químicos. E é por isso que pela primeira vez, quando a pessoa... Isso na minha época era assim, a gente começava a fumar porque ia nos bailinhos. Era diferente, agora são as baladas, mas naquela época tinha os bailinhos lá, ao som dos Beatles, Rolling Stones e outros mais, Creedence Clearwater Revival. Como era bom. A gente ostentava o cigarro porque o cigarro dava status. E a gente fazia pose, dava aquelas bafuradas. Eu lembro que a primeira vez que eu fumei um cigarro, me deu uma tontura, escureceu a vista, eu quase caí. Aí, normalmente isso acontece com quem vai pela primeira vez experimentar o cigarro. Por quê? Ele inala através dos pulmões. Os nossos pulmões, que é uma máquina assim sensível, que é composto de brônquios, bronquíolos, alvéolos, que são pequeninas ramificações que servem para a filtragem do oxigênio no processo da hematose, da oxigenação do sangue. Essas ramificações que terminam nos alvéolos, que é assim de uma sensibilidade profunda, ela tem esse fim específico de transformar o sangue venoso no sangue arterial, de oxigenar o sangue. Eles não foram criados para a filtragem de fuligem e fumaça. E nós acabamos subvertendo a função do pulmão. Em vez de filtrar oxigênio, passa a filtrar fumaça, fuligem e esses venenos todos aí. Com o tempo, a pessoa vai sentindo que o pulmão vai ficando carregado, a respiração vai ficando ofegante, porque é assim mesmo. Os pulmões não foram criados para esse tipo de função. Então, quando a pessoa fuma pela primeira vez, que ele inala essa quantidade absurda, embora o cigarro seja pequeno, e poderíamos, num estudo feito, foi avaliado que cada cigarro, ele contém 0,5 miligramas do total desses venenos aí. Se nós computarmos 0,5 multiplicado por 20, que é o maço de cigarros, vai dar 100 miligramas. Multiplica por 30, multiplica por um ano. É uma questão absurda que o ser humano vai inalando e incorporando ao seu corpo físico venenos que o organismo, na sua tentativa de defesa,
Porque Hahnemann identificou que o organismo ele mobiliza recursos e energias para combater o veneno, para preservar a vida. Porque até isso Deus nos concedeu através do corpo físico. Ele reúne energias, mobiliza recursos para sempre preservar a vida. E aí o que acontece? Na medida que a pessoa vai fumando cada vez mais, o organismo vai se habituando com aquela dose de veneno e vai mobilizando o recurso. Então todo dia ele já prevê, ele entra num modo contínuo, como se fosse num piloto automático. Então todo dia ele segrega hormônios defensivos para combater para evitar o que acontece quando a pessoa fuma o primeiro cigarro. A pessoa sente tontura, baixa a temperatura, baixa a pressão, destrambelha-se, todo o organismo fica em desorganização. É a reação desesperada do organismo para expulsar imediatamente aqueles venenos que seriam suficientes para, na primeira vez, mandar para o hospital o fumante candidato a fumante inveterado. A gente sua frio e aquele suor, se analisado no laboratório, iria identificar a presença desses venenos que foram expulsos assim de uma forma violenta. Porque o organismo, ele mobiliza todos os recursos. E lógico que desequilibra as condições físicas, a pessoa se sente mal. Aí no segundo cigarro, ele se sente mal, mas o organismo já teve uma dose inicial, ele já não é tão violenta. A terceira, a quarta vez, de forma que chega uma hora que ele fuma o cigarro, feliz, e não sente mais nada, porque o organismo já se habituou com a presença daqueles venenos e já está mobilizando recursos para manter a vida. E passado alguns dias, nos transformamos em mais uma chaminé ambulante, soltando fumaça por aí, felizes, nos envenenando, destruindo a própria saúde e dando uma prova que eu não respeito nem a mim mesmo, porque estou destruindo voluntariamente a minha própria saúde, jogando contra o meu próprio patrimônio. Então nós vemos as condições, as consequências físicas do mal do cigarro, porque na medida em que a pessoa vai se acostumando, e é um vício tão terrível. Quem fumou sabe. Eu fumava 2 maços por dia. E quando eu resolvi parar, isso já faz mais de 20 anos, como foi difícil. Porque o organismo, ele, acostumado a combater os venenos, ele mobiliza aqueles recursos, joga no nosso sistema endócrino, que exige a presença do veneno para então combatê-lo. Então vem aquela angústia de fumar, é porque o organismo já segregou hormônios defensivos que exigem a presença do veneno. Semelhante ao delírio tremens das pessoas acostumadas a beber. O beberrão inveterado, que já está naquela fase muito adiantada, ele fica tremendo. Por quê? O organismo já segregou defesa contra a bebida. E ele fica em desequilíbrio, por quê? Tem o contraveneno, mas não tem o veneno. Aí ele tem que tomar o veneno para equilibrar. Aí ele toma a talagada e fica tudo bem. É a mesma coisa com o cigarro. Vem aquela angústia perispiritual, porque esses venenos, o tabaco, a nicotina, o alcatrão e todos esses venenos, eles se volatilizam e fluem pelo corpo perispiritual, criando a angústia que se materializa no corpo físico. E nós, quando sentimos aquela vontade, se a gente não acende o cigarrinho, é a semelhança, é aquele estado já de dependência profunda. Então as consequências físicas são terríveis. A pessoa, ela vai sobrecarregando o pulmão, as artérias, porque no processo de oxigenação do sangue começa a ser mal feita, começa a sobrar resíduos opressivos da nicotina, do alcatrão e todos esses venenos na corrente sanguínea, que vão sobrecarregando